Bem, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, trago aqui uma breve contribuição sobre o tema o papel da pregação da palavra de Deus, ou o ministério da palavra, o serviço da pregação da palavra de Deus, é inspirado pela lição da Escola Bíblica Dominical que estamos trabalhando esse trimestre. Na boa parte das nossas igrejas da Assembleia de Deus utilizam essa lição da CPAD. Nós estamos trabalhando sobre a doutrina da igreja, o corpo de Cristo. E já estamos encerrando aí o trimestre de escola dominical. Quem frequenta a EBD sabe que é assim. E nós estamos domingo estudando a lição número 12, que trata do papel da pregação do culto. Para que serve a pregação da palavra? Para ganhar dinheiro? Para se tornar famoso, se tornar conhecido? Para aproveitar o púlpito para desabafar? Usar a tribuna para fazer lavagem cerebral? Para que serve a pregação da palavra? Talvez algumas pessoas vão usar essas respostas para dizer que para elas a pregação da palavra serve para isso. Ou elas observam pessoas utilizando a mensagem da palavra para isso. Mas nada melhor do que usar a própria palavra de Deus para explicar para que serve a pregação da palavra de Deus. E aí Paulo escrevendo a segunda carta ao jovem obreiro Timóteo, lá no capítulo 4, versículo 1 ao 5, ele diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. São as orientações que Paulo dá ao jovem obreiro Timóteo. Eu li o texto na versão corrigida, mas agora vou pegar aqui a Nova Almeida atualizada, que é uma versão muito boa também, para comentar algumas palavras que nós acabamos de ler. Quando Paulo diz, eu conjuro-te, Timóteo, ele está como que implorando, ele está aqui rogando, tanto que ele diz, olha, diante de Deus, não é isso? Diante do Deus que há de julgar os vivos e os mortos, e diante do Senhor Jesus, eu peço a você encarecidamente, eu peço com insistência, eu faço aqui um pedido incisivo. Então Paulo não estava dizendo, me dá um copo d'água, não, ele estava fazendo aqui uma solicitação diante de Deus e do Senhor Jesus a Timóteo. E que solicitação é essa? Que pregue a palavra. Então observe que o que Paulo está pedindo é algo muito sério. Por isso ele precisa invocar a presença de Deus e do Senhor Jesus. Não era um pedido pessoal de Paulo para Timóteo, mas era um pedido do reino. Essa atividade da pregação da palavra é uma atividade do reino de Deus, a proclamação. A palavra grega usada para isso aí nas páginas do Novo Testamento é querigma, que é proclamar a palavra, o evangelho do Senhor Jesus. E aí Paulo diz, olha, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Então, primeira característica é da pessoa que quer viver o ministério da palavra. Primeiro, ela prega, ela proclama, ela anuncia a palavra, não é as suas opiniões, não é as suas convicções, não são os ecos do seu ego. Então, se você vê uma pessoa aí que, quando vai trazer uma pregação que é denominada da palavra, mas fala mais de si do que da palavra de Deus, é óbvio que não está pregando a palavra, não é? Uma pessoa que gosta de usar aquele espaço para trazer as suas ideologias, dificilmente estará pregando a palavra. Proclamar, e aí Paulo diz o conteúdo, a palavra. Outra característica é a questão da oportunidade, a questão do tempo, das condições. Quando é que eu vou pregar? Quando as condições me forem favoráveis, quando eu quiser, quando eu gostar do momento, não. Quer seja oportuno, quer não. Ou seja, em tempo e fora de tempo. Se o tempo for favorável, pregue. Se não for,
pregue também, diz Paulo a Timóteo. Insista, olha aí. Então, isso significa que é uma tarefa recorrente, não é algo sazonal, esporádico, de temporada. A insistência, a frequência da pregação mostra que essa deve ser uma atividade contínua na vida daquele que foi chamado por Deus para pregar a sua palavra. Outra característica que nós vamos encontrar aqui é que a palavra serve para corrigir, repreender e exortar. Então a palavra mostra o caminho para quem está fora do caminho, mostra o acerto para quem está no erro, mostra a retidão para quem está no embaraço. Então a palavra é um eixo norteador. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. A palavra mostra onde estou e mostra para onde vou. Então, preciso usar a palavra para corrigir, para repreender. Não corrigir e repreender baseado no que eu acho que é certo, mas sim naquilo que a verdade absoluta da palavra de Deus me ensina. Então, o pregador, ele termina por ser um confrontador. O pregador é aquela pessoa que, usada por Deus, vai mostrar que alguém está no erro, vai mostrar que alguém está falhando. Mas isso não é com um autoritarismo exacerbado, isso não é com uma rigidez que mata, muito pelo contrário. A continuação do texto vai nos mostrando, né? Então, Paulo aqui está ensinando o conteúdo, é a palavra, está dizendo o tempo que ela deve ser pregada, todo instante. Mas ele diz também que quando ela for pregada para produzir essa correção, essa repreensão, essa exortação, isso deve ser feito com toda paciência e doutrina, com toda paciência e ensino, com toda longanimidade, ânimo longo. Então não vou pregar estressado, não vou pregar com raiva, não vou pregar como se fosse o dono da verdade batendo na cabeça das pessoas. Não, vou apresentar a palavra de Deus, me colocando na posição de servo, reconhecendo que eu sou o primeiro que preciso dessa correção e adotar esta palavra como eixo norteador da minha vida, a fim de que da minha vida outras pessoas também sejam alcançadas, não é isso? Então, primeiro caminho, Paulo diz o que deve fazer, pregar. Segundo, o conteúdo, a palavra. Terceiro, o tempo. Quando? Todo o tempo. E agora ele mostra a maneira como isso é feito. Com correção, com repreensão, com exortação, temperada com longanimidade, com paciência e com ensino. Ou seja, a gente deve corrigir as pessoas ensinando-a, não pegando um chicote e dilacerando as suas costas, mas ensinando a verdade, ensinando às pessoas o caminho que Deus deseja que elas sigam. E aí, evidentemente, elas serão muito abençoadas. Glória a Deus. E ele continua aqui o seu conselho, dizendo que Timóteo fizesse isso que era certo, mas não necessariamente ele iria alcançar todas as pessoas, nem todas as pessoas iriam se agradar. Era necessário ensinar em tempos oportunos e inoportunos, porque chegariam tempos em que as pessoas não suportariam ouvir este ensino puro da palavra. E nós já estamos vivendo este tempo. Um tempo em que as pessoas estão alérgicas à palavra de Deus pura e sem mistura. Por isso as pessoas vão adulterando a pregação da palavra, adicionando um tempero humano, colocando um atrativo para que aquela palavra fique mais palatável, fique mais apreciável daqueles que não gostam da sã doutrina. O que significa sã doutrina? O ensino da palavra puro, livre de remendos humanos, né? A palavra de Deus propriamente dita. Então, Paulo fala de maneira profética aqui para o jovem obreiro Timóteo, vai chegar tempo que as pessoas não vão querer ouvir. Elas não vão suportar, elas vão ter uma reação alérgica espiritual. Essa reação alérgica aqui diz, né, nas palavras de Paulo, que as pessoas teriam comichão nos ouvidos. Não é isso? Aqui, na versão Nova Almeida Atualizada, diz que elas vão sentir coceira nos ouvidos. E a coceira é uma reação alérgica. Vocês sabem disso, né? Dermatologicamente falando. Então,
Paulo está aqui fazendo um trocadilho, uma brincadeira com as palavras para falar de uma verdade espiritual. As pessoas ouvirão a palavra, mas vai gerar nelas uma alergia que elas vão coçar os ouvidos, né? Claro que isso não é literal, mas ele está falando aqui de maneira figurada, para ser mais didático. E já estamos vivendo esse tempo que certas pregações da palavra não satisfazem mais as massas. Pregações da palavra que são ditas pelas pessoas, no meu tempo as pessoas pregavam a palavra de maneira muito simples e as pessoas entendiam. Pois é, pregação sobre o céu, sobre a cruz, sobre o sangue de Jesus, sobre o próprio Jesus. Hoje, me parece que para que as multidões aceitem a palavra, você tem que fazer todo um malabarismo, todo um invencionice, encher de enfeites a pregação, contar histórias, contar piadas, inventar um bocado de coisa e fazer aquela salada de frutas para que as pessoas possam aceitar. Mas a ordem de Deus é que se pregue a sã doutrina. Sã doutrina não é questão de usos e costumes, de dogmas humanos, de interpretações institucionais. A sã doutrina, repito, é a palavra de Deus pura, sem mistura, sem aditivos, sem remendos. Então, essa palavra deve continuar sendo pregada. Palavra simples. Jesus é Deus, veio ao mundo para salvar o pecador, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, voltará para buscar a igreja. É preciso você que está em pecado, precisa se arrepender. Você precisa aceitar Cristo como Senhor e Salvador, confessá-lo como Salvador da sua vida para ter os seus pecados perdoados, porque só na cruz de Cristo que nós encontramos salvação, porque Ele levou os nossos pecados e a sua morte na cruz aplacou a ira de Deus. Então, isso é a pregação do Evangelho, não tem outra coisa. Então não precisa inventar, fazer toda uma acrobacia hermenêutica, todo um floreio homilético para poder alcançar as pessoas. Não, a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo que convence o ouvinte é necessário para que a palavra seja pregada. Mas esta palavra, mesmo sendo uma palavra pura, causaria em corações alergia. Por quê? Porque são pessoas que não querem ouvir aquela palavra. Não é que a palavra inerentemente tem algo ruim nela, mas é que as pessoas não estão aptas, dispostas a ouvir aquela palavra.